Bem-vindos a mais uma jornada fascinante pelo mundo da biologia. Hoje vamos explorar os intricados caminhos da bioenergética e a complexidade que define os seres eucarióticos. Prepare-se para mergulhar nas maravilhas das células, onde a energia ganha vida de maneira surpreendente. As células eucarióticas são notáveis pela sua organização refinada e suas estruturas especializadas. E no coração desse complexo sistema reside um processo que impulsiona toda a maquinaria celular, a bioenergética. Bioenergética é a arte de como os organismos vivos obtêm, armazenam e utilizam energia. Em um mundo microscópico, as células eucarióticas realizam verdadeiros malabarismos para manter o seu funcionamento e, por conseguinte, a vida. Um papel fundamental nesse jogo bioenergético é o desempenho por estruturas incríveis, como as mitocôndrias e os cloroplastos. Essas organelas não apenas produzem energia, mas também desvendam os mistérios da evolução e da simbiose. À medida que exploramos essa narrativa bioenergética, testemunharemos como a complexidade eucariótica vai além do que os olhos podem ver. Das singulares algas aos imponentes mamíferos, cada célula é uma obra-prima de adaptação e eficiência. Junte-se a nós nessa jornada, enquanto desvendamos os segredos da bioenergética e mergulhamos na intricada teia que sustenta a vida eucariótica. Está pronto para se maravilhar com a complexidade por trás da beleza microscópica? Então não perca mais tempo. Começando com as células eucarióticas, elas são aquelas que estão presentes em animais, fungos e plantas. Esse tipo de célula teve um gigante sucesso evolutivo devido à sua compartimentalização a partir de membranas, que proporcionou aos seres capacidade de se desenvolverem com maior facilidade, já que cada organela presente nesse tipo de célula é especializada em um trabalho, otimizando então a sua atividade e diminuindo a relação superfície-volume, possibilitando uma troca de nutrientes e de moléculas de maneira mais eficiente. Já as células procarióticas, que são características de bactérias e arqueobactérias, são células um pouco mais simples se comparadas às eucariontes, já que são células que não apresentam organelas membranosas internas, então todo o trabalho celular acontece em um mesmo ambiente. Aqui nessa imagem temos um exemplo, um modelo de uma célula procariótica, mostrando que seu material genético fica disperso no citosol, assim como os ribossomos. E além da membrana celular, essa célula é protegida por uma parede e uma cápsula. Já nessa imagem, visualizamos um exemplo de célula eucarionte animal. E logo de primeira, já é possível perceber a sua compartimentalização a partir de membranas e a grande quantidade de organelas diferentes, já que, como dito anteriormente, elas possuem organelas especializadas em diferentes atividades celulares. Aqui é possível vermos as mitocôndrias, organelas responsáveis pela produção da principal molécula energética da célula, o retículo endoplasmático rugoso, responsável pela síntese de proteínas e lipídios, e o complexo Golgiense, responsável pelo armazenamento e transporte de substâncias. Por exemplo, aqui temos outras organelas, mas aqui foi um geralzão e alguns exemplos. As organelas que amplificaremos no vídeo são as mitocôndrias, presentes em todas as células eucarióticas, e os cloroplastos, característicos de organismos fotossintetizantes, como apresentado nessa figura. Isso porque elas são as organelas que se relacionam com a bioenergética celular. Aqui é possível notarmos que as células vegetais possuem um vacúolo geralmente mais preenchidos que as células animais e possuem, além de membrana plasmática, uma parede celular. Isso se relaciona com o acúmulo de água e proteção, respectivamente. E um detalhe importantíssimo, comparando os três modelos celulares, é possível percebermos a presença de núcleo nas células eucarióticas, que armazenam seus respectivos materiais genéticos, diferentemente do que ocorre nas procarióticas. Agora, em relação à membrana plasmática, ela é um componente celular encantador, já que é por ela que ocorrem as trocas entre os meios intra- e extracelulares. Ela é uma membrana formada essencialmente por uma bicamada fosfolipídica, ou seja, por duas camadas de fosfolipídios. Como mostrado aqui na imagem, estes são formados por uma cabeça hidrofílica, composto por fosfato e glicerol, e duas caudas hidrofóbicas, formadas por ácidos graxos. A bicamada, que é formada pelos fosfolipídios, caracteriza-se por se estruturar com as caudas hidrofóbicas voltadas umas para as outras e as cabeças hidrofílicas voltadas para a região extracelular ou intracelular. Além desse componente, a membrana possui colesterol, proteínas e grupos de carboidratos. Como apresentado nessa imagem, as moléculas de colesterol posicionam-se de forma a ficar entre as caudas hidrofóbicas, que é com quem tem afinidade. Já as moléculas de proteínas podem estar atravessando a membrana por completo, atravessando apenas parte da membrana ou estar na periferia dela. Essas são as proteínas integrais transmembranas, integrais e periféricas, respectivamente. Os grupos de carboidratos ligam-se ou a proteínas ou a lipídios, formando respectivamente as glicoproteínas e os glicolipídios. E uma característica importante deles é que aparecem apenas na camada que tem contato com a região extracelular e é um marcador celular importantíssimo, auxiliando no reconhecimento e comunicação celular. Como
Como já colocado, a membrana é o componente celular que permite a comunicação da célula com o ambiente externo a ela, ou seja, ela possui permeabilidade seletiva. E para isso, existem alguns mecanismos. Então temos o mecanismo de difusão, o de osmose e o transporte ativo. A difusão é um tipo de transporte passivo, ou seja, não há gasto de energia. Nesse processo, há a passagem de moléculas de um lado para o outro da célula para que haja equilíbrio de concentração entre a célula e o ambiente que a circunda. Sendo aqui, é importante ressaltar que, para algumas moléculas ou polares ou que possuem carga, é necessário que haja proteínas canal ou carreadoras para sua passagem. Já a osmose, que também é um tipo de transporte passivo, é semelhante à difusão, mas se refere ao transporte da água, ou seja, do solvente, da região com menor para de maior concentração. Por fim, o transporte ativo é aquele que gasta energia, porque transporta nutrientes da região menos concentrada para mais concentrada, ou seja, contra o gradiente de concentração ou contra o gradiente eletroquímico, ou seja, aquele que se relaciona tanto com o potencial da membrana quanto com o gradiente de concentração. Aqui nessa imagem, é possível visualizar um exemplo muito famoso desse transporte, a bomba sódio-potássio, onde o potássio está saindo da célula, indo contra o gradiente eletroquímico, e o potássio está indo a favor do gradiente de concentração, mas contra o eletroquímico, entrando na célula. Já que, como visto nessa imagem, a região extracelular é normalmente positiva e a intracelular normalmente negativa. Agora que conhecemos um pouco mais sobre a organização e a compartimentalização da célula eucariótica, eu vou falar sobre o principal significado disso para a célula, a eficiência. Com esse avanço estrutural, a célula eucarionte pode realizar qualquer um desses tipos de metabolismo para obtenção de energia com mais rapidez e eficiência, pois ela possui regiões especializadas. As duas principais organelas responsáveis pelo metabolismo nas células eucariontes são a mitocôndria nas células animais e o cloroplasto nas células vegetais. Mas de onde vêm essas organelas? Bom, existe uma teoria sobre o surgimento dessas células em organismos eucariontes, e ela se chama Teoria da Endossimbiose. Essa teoria foi proposta e popularizada por Lynn Margulis em 1981, e postula que as mitocôndrias e os cloroplastos tiveram origem de pequenos organismos procariontes que foram fagocitados por células maiores e passaram a viver, ao longo dos anos, uma relação de simbiose com elas. Parece loucura, né? Mas aqui vão as evidências. É meio doido pensar sobre isso, mas a mitocôndria e o cloroplasto possuem maquinaria celular e material genético próprios, além de que o seu DNA é diferente do nosso, ele é circular. E adivinha quem tem DNA circular também? As bactérias. Essas organelas também apresentam seus ribossomos mais semelhantes aos das células procarióticas do que os das células eucarióticas. As suas membranas também são ótimas evidências, pois além deles possuírem uma mais externa e uma mais interna, o que pode indicar que eles foram fagocitados, a sua membrana mais interna possui características como enzimas e sistemas de transporte que são muito semelhantes aos que a gente pode observar em organismos atuais procariotos. E outra coisa, o processo de divisão dessas organelas se assemelha muito ao processo de reprodução de quem? Das bactérias. As evidências são incríveis e essa relação contribui muito para a diversidade eucariótica. Um exemplo da importância dessa diversidade é o mecanismo de hibernação que alguns animais possuem. Nele, eles abaixam seu metabolismo para reduzir os gastos energéticos. Assim, eles poupam nutrientes em períodos estratégicos, como quando os recursos estão escassos ou outras situações. Olá, sou a Suelen, sou do curso de Biofísica do grupo de Bioenergética e Complexidade dos Eucariotos. Falar um pouco a respeito da mitocôndria e do cloroplasto, organelas essas responsáveis pela produção de energia. Muito além disso, a mitocôndria, por exemplo, ela gera calor para os animais que hibernam, ela regula a morte celular, ela participa do processo geral de envelhecimento celular. Além disso, tem que comandar a síntese de moléculas que participam da cadeia respiratória. Os cloroplastos, por exemplo, eles são muito importantes, principalmente para os autótrofos, né? São organismos que sintetizam seu próprio alimento, ou seja, matéria orgânica, né? Que são açúcares, aminoácidos, eles sintetizam essas substâncias, né? Que, além de alimentá-los, alimentam outros organismos que dependem dos autótrofos, ou seja, os heterotróficos, né? Que tem a mitocôndria. Fala um pouco a respeito da respiração celular da mitocôndria, né? Que ocorre em 3 fases, na glicólise, né? A primeira fase, a segunda fase, ciclo de Krebs, e a terceira e final, fosforilação oxidativa. Na glicólise, o processo ocorre no citoplasma da célula, tá? O organismo ele se alimenta de algum material orgânico que se decompõe
passa pelo sistema digestório, cai no intestino, vai para a corrente sanguínea, onde é levada por interior da célula através da insulina que é produzida pelo pâncreas, né, o hormônio que leva aí a glicose para o interior da célula. Essa glicose ela é quebrada no processo da glicólise, onde se formam 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, né? Partindo daí, elas vão para o interior aí atravessam a membrana, vão para a matriz mitocondrial, onde vai ocorrer o ciclo de Krebs. Então, vamos explicar aqui rapidamente. Então, temos aqui o ácido pirúvico, que na parte da membrana da mitocôndria, ele perde um carbono em forma de CO2. Nessa quebra, ele gera uma NADH, libera energia, virando uma molécula com 2 carbonos chamada acetil, que junto com uma enzima associada a uma vitamina chamada coenzima A, ele vira um acetil coenzima A. Então, o acetil perde a coenzima A, que só serviu para acelerar esse processo, e chegando na matriz mitocondrial, ele se une com o ácido oxalacético, que já está presente nessa região. Então, ele forma um ácido cítrico com 6 carbonos, onde ele vai ser quebrado, um carbono saindo em forma de CO2 e produzindo um NADH. E aí, ele forma uma molécula chamada ácido cetaglutórico com 5 carbonos, que vai ser quebrado um carbono em forma de CO2, ele sai do carbono, produzindo o ATP e o NADH, e formando aí o ácido succínico, uma outra molécula com 4 carbonos. E aí, ele para de ser quebrado esses carbonos e passa a sofrer desidrogenação. Né? E aí ele vai perdendo hidrogênio, vai formando energia, né? FADH2 mais água, ele sofre desidrogenação de novo, ele forma aí o ácido málico, aí esse ácido sofre desidrogenação, liberando energia, formando o NADH, e até com que ele forma-se aí uma molécula de ácido oxalacético se unindo o acetil, né? E se reiniciando o ciclo de Krebs. Então temos aqui o NADH e o FADH2, que foram produzidos aí no processo de glicólise e ciclo de Krebs. Eles liberam hidrogênio e os elétrons. Esses elétrons eles têm que passar por essas membranas da crista mitocondrial para chegar nesse oxigênio aqui que é proveniente da respiração. Então o elétron ele começa por esse NADH, proteína NADH que é redutase, transportado por uma molécula chamada ubiquinona, vai para o FADH2 que é redutase, né, transportado aí para essa proteína citocromo C redutase, que é transportado pelo citocromo C, molécula citocromo C, que vai para a proteína citocromo C oxidase, e aí o elétron sendo transportado encontra-se com oxigênio. E ao passo que ele vai passando pelas membranas, ele vai bombeando os hidrogênios nessa região interna para a região externa, que é a região intermembrana. Então, os hidrogênios eles ficam aí numa carga positiva, nessa região carga positiva, e essa parte aqui fica carga negativa. E os hidrogênios ficam desesperados para voltar para essa região interna aqui, mas para isso ele tem que passar por esse enzima do ATP sintase, só passa por aqui. E ao passo que ele passa, ele faz com que ele gire esse ATP sintase, produzindo aí o ATP. Então, o ATP ele sai da mitocôndria para exercer suas funções, né, das atividades vitais da célula. E assim concluímos nossa incrível jornada pelo mundo da bioenergética e da complexidade eucariótica. Esperamos que esta exploração tenha proporcionado a você uma visão mais profunda e apreciação pelo funcionamento intricado das células que sustentam a vida. Das mitocôndrias, que servem como usina de energia celulares, aos cloroplastos, que desencadeiam a magia da fotossíntese, cada detalhe é uma peça vital no quebra-cabeça da sobrevivência e da evolução. A complexidade eucariótica não são apenas uma maravilha científica, mas também uma demonstração impressionante da diversidade da vida. Dos micro-organismos aos seres multicelulares, cada forma de vida compartilha uma história entrelaçada de adaptação e interdependência. Ao compreendermos a bioenergética e a complexidade eucariótica, abrimos as portas para avanços inovadores na medicina, na biotecnologia e na compreensão mais profunda da própria existência. Cada célula é uma protagonista na epopeia da vida, desempenhando um papel essencial na harmonia do universo biológico. Que este conhecimento inspire novas descobertas e desafie mentes curiosas a continuarem explorando os mistérios que ainda estão por revelar. A bioenergética e a complexidade eucariótica são fronteiras emocionantes e somos apenas testemunhas dos primeiros capítulos dessa saga. Se você gostou dessa viagem científica, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Continuamos juntos explorando os segredos que o mundo da biologia nos reserva. Até a próxima!